Deixa nos comentários desse vídeo a sua opinião, o seu nome e de onde você fala, tá bom? É muito importante pra gente. Agora, outra coisa também que me chamou a atenção, eu quero oferecer para você essas referências, é o debate a respeito dos preços abusivos, né? Por exemplo, eu estava ouvindo um podcast falando sobre a situação na cidade de Candelária. Os supermercados já esvaziados, não estão abastecidos, as filas nos supermercados, e não é nem só uma questão de fila, porque tem o povo lá, mas não tem o que comprar, porque o alimento acabou, a água acabou, então não tem água. Por exemplo, combustível para os barcos, para o resgate. Aí o sujeito aumenta o preço do combustível, porque agora o pessoal está querendo comprar combustível, aumenta o preço de uma garrafinha de água, porque está no meio dessa tragédia. Aí vem uma discussão sobre, mas o mercado se autorregula, é oferta e procura, é nessa situação aí que você chora e eu vendo lenço e eu vou me dar bem vendendo lenço porque você está chorando. Então eu ganho dinheiro com a sua dor e com a sua tragédia e é correto, né? Você vende uma garrafa de água por R$ 3, R$ 5 e aí, quando tem uma tragédia você aumenta para 20 a mesma garrafinha de água. Isso é justo, isso é correto, isso é certo, né? Então eu queria oferecer essas referências aqui para você. Estou recomendando esses dois livros do filósofo Michael Sandel, né? O primeiro é O que o dinheiro não compra. É uma discussão interessantíssima dentro desse momento do nosso país de direita, esquerda, políticas públicas de distribuição de renda, a crítica do assistencialismo, você não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar, você não pode criar dependência. Então, o lance do dinheiro como uma riqueza circulante na sociedade, né? O que você faz com isso? E o texto do Michael Sandel é muitíssimo interessante, que ele discute a relação de uma sociedade de mercado e de uma economia de mercado. Então, numa economia de mercado, você tem a meritocracia, por exemplo, você não vai remunerar, por exemplo, um sujeito preguiçoso da mesma medida que você remunera um trabalhador diligente. Não é assim. E é claro que o vendedor que é mais exitoso, ele vai ser melhor comissionado do que não é tão exitoso. Quer dizer, isso é economia de mercado, isso aí é a sua empresa. Dentro de uma cultura empresarial, você não vai escalar de ponta esquerda do seu time e o seu primo só porque ele é legal. Você quer ganhar o campeonato. Então vai ser amador e vai jogar de brincadeira, mas se você está disputando e se você tem uma empresa, ok, vamos para a meritocracia, vamos fazer essa métrica e tudo mais. Só que você não pode pegar o critério de uma economia de mercado e usar numa sociedade de mercado, em que os privilegiados, os ricos e os mais fortes, eles atropelam, passam por cima dos mais fracos. Então, por exemplo, o que o dinheiro não compra? O dinheiro não compra órgão na fila de transplante. Porque você não pode pegar a meritocracia e jogar para a sociedade. Isto é, você não pode usar o dinheiro como critério de regulação e de estruturação da sociedade. Você pode usar o dinheiro e a produtividade como critério de regulação da atividade empresarial empreendedora, mas não da vivência social. Você não pode colocar preço em coisas que não estão à venda. A Bíblia Sagrada, inclusive, conta que a grande Babilônia, quando é destruída em Apocalipse, o comércio todo desmorona e os comerciantes choram, e na Babilônia, inclusive, se vendia corpos e almas humanas. Jesus foi vendido por 30 moedas. Então, você não pode colocar preço naquilo que não tem preço, você não pode comprar lealdade, você não pode comprar uma vitória numa disputa, num esporte, por exemplo. Você não pode comprar uma vitória. Se você comprar uma vitória, o dinheiro fez degenerar o jogo, fez degenerar os competidores, né? Fez com que eles fossem sacrificados na sua identidade, né? Aquele competidor é fake,
o outro está sendo usurpado, então as próprias pessoas que estão competindo, elas sofreram um dano na sua natureza e na sua essência, o jogo sofreu dano, a vitória sofreu dano, porque é uma vitória de mentirinha, quer dizer, quando você usa dinheiro como critério para coisas que o dinheiro não pode regular, você destrói todo o ecossistema. Então, quando você aumenta o preço de uma garrafinha de água no meio de uma tragédia, você está destruindo todo o sistema. E aí o Michael Sandel, e aí o segundo livro que eu queria recomendar dele é esse aqui, que na verdade foi o primeiro, Justiça. Esse livro do Sandel, o Justiça, é o livro-texto do curso mais popular da Harvard University, sobre ética. O mais procurado de todos os tempos, o mais frequentado de todos os tempos, o texto do Sandel, muito interessante. E aí ele vai discutir o seguinte: livre mercado no meio da tragédia não existe, porque se você está no carro com um bebê de colo, precisando de água para a amamentação do seu filho, no meio de uma calamidade, e você não tem acesso à comida, à alimentação, à água, e alguém vai te oferecer uma garrafinha de água por R$ 50, você não tem escolha. O livre mercado pressupõe escolha. Quando você está no meio de uma tragédia, você não tem escolha. Então, vender mais caro, um preço abusivo, é uma extorsão do consumidor, é um abuso do consumidor. Então, por isso tem que ter legislação, porque nós não queremos uma sociedade darwinista, que eu dei sorte de que eu tenho estoque de água e você deu azar que você está com sede com seus filhos pequenos no carro. Nós não queremos uma sociedade assim. Nós queremos uma sociedade coletiva, de solidariedade, nós queremos uma sociedade em que nós nos ajudamos uns aos outros. E quando você faz vistas grossas e se conforma com esse desequilíbrio e do mando desse maldito dinheiro chamado mamon, que vira um ídolo, e esse poder aí desse tal mercado, que também é uma potestade, a gente tem que ter uma ação inteligente em favor da vida humana. A vida humana não pode estar sujeita à contabilidade, à métrica, à medida. Né? A vida humana, eu costumo dizer o seguinte, que a vida humana não tem preço. O valor não é mensurável, o valor do ser humano está na sua dignidade. Então, quando você submete a vida humana às métricas e cálculos de preço, você profanou o que é santo. E você caiu numa idolatria que Jesus denuncia, que você está servindo a mamon. Veja que interessante, né? Eu falo muito de solidariedade, de generosidade, de doação, porque eu acredito no empreendimento, no trabalho, na remuneração justa do trabalhador, eu acredito na recompensa do esforço, eu acredito em tudo isso, mas o mundo não se sustenta somente com essas lógicas. Não dá para você agora exigir que o nosso irmão brasileiro no Rio Grande do Sul, em Lajeado, ele trabalhe. Ele não tem condição de trabalhar, ele perdeu tudo, a cidade dele está embaixo d'água. Agora, ele vive da generosidade, da solidariedade, ou ele morre. O mundo é assim. E sempre nós teremos conosco pessoas que precisarão da solidariedade e da generosidade. Lembrando que na Bíblia Sagrada, especialmente na tradição judaica, a ajuda ao próximo não é um ato de bondade, é um ato de justiça. O justo, na tradição judaica, por exemplo, Jó, na Bíblia, no versículo 1, capítulo 1, versículo 1, Jó é identificado por Deus como um justo, ele é um sadik e pratica sedaká. Ele é bom com os pobres, ele é bom com os funcionários dele, ele é responsável com o empreendimento que ele administra, ele é um justo. Então, não é que você ajuda agora quem está no Rio Grande do Sul e outras ajudas necessárias no mundo inteiro, e quem sabe aí à sua volta tem alguém que você conhece que está precisando de ajuda porque está desempregado, por exemplo. Essa ajuda não é que você é bonzinho, que nós somos bonzinhos, não. Isso é um ato de justiça, porque a vida humana não pode ser sacrificada com as nossas métricas meritocráticas e de recompensa, de produtividade, de trabalho, de utilidade. Então, uma sociedade que é
é humanizada, ela cuida das crianças, ela cuida dos idosos, ela cuida das pessoas com deficiência, ela cuida de todos, especialmente dos vulneráveis, dos pobres e dos que estão sofrendo e passando por calamidades. Então, eu queria ter falado sobre isso hoje, foi infelizmente necessário, mais uma vez, falar sobre isso, mas é o que a gente está vivendo mais uma vez no nosso Brasil. Então, toda a nossa solidariedade, o máximo da nossa generosidade, as nossas intercessões pelos nossos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul, nesse momento em que estão vivendo. Pastor Ed, e para quem trabalha no mercado financeiro, como lidar com essas questões? Olha, trabalhe no mercado financeiro e eu recomendo para você que lembre de Viv Grieg, Servos entre os Pobres. O Viv Grieg, ele, pela informação que eu tenho, ele era um homem rico, muito rico, e que foi morar numa comunidade em Honduras. E ele foi viver entre os pobres, né? Servo entre os pobres. E ele saía de lá, ganhava dinheiro e depois voltava para lá. Ele tinha, pelo que eu ouvi da história do Viv Grieg, e ele primeiro me ensinou uma coisa muito interessante, que todos nós que somos cristãos somos chamados a servir aos pobres, indistintamente. Todos nós fomos chamados a servir aos pobres. E alguns de nós fomos chamados ou foram chamados a servir entre os pobres. Eu, por exemplo, não fui chamado a servir entre os pobres. Eu não vivo numa comunidade, eu não vivo entre os pobres, eu não dediquei a minha vida a servir entre os pobres. Eu não fiz isso, mas sim, eu carrego comigo o peso de usar tudo que eu posso para mobilizar socorro, ajuda e justiça para os pobres. Então, não importa se você está no mercado financeiro, você foi chamado a servir aos pobres. Agora, a segunda coisa que o Viv Grieg me ensinou sobre um estilo de vida simples, e cada um tem o seu padrão de vida simples, né? Eu luto muito com isso, o quanto é legítimo, o quanto é legítimo eu gastar comigo, né? Eu acho que uma pessoa que ama o dinheiro, ela vive pensando como é que eu posso ganhar mais. Mas eu acho que o nosso coração deveria pensar como é que eu posso doar mais. Como é que eu posso multiplicar a minha solidariedade? Isto é, como é que eu administro as minhas finanças e administro o meu estilo de vida, mesmo não sendo pobre, para servir aos pobres. E aí o Viv Grieg, ele tem um lema, que é: ganhe muito, gaste pouco, não entesoure nada, não acumule, doe generosamente e durma tranquilo. Ganhar muito não é pecado. Aliás, eu acho que quem pode ganhar muito e não ganha é negligente e irresponsável. Então a gente deve ganhar o máximo que a gente puder, gastar com a gente o mínimo que a gente julgar adequado e doar muito. Ganhar muito, gastar pouco, não acumular, doar muito e dormir tranquilo. Eu espero que você que trabalha no mercado financeiro, Diego, encontre aí caminhos para essa sua vida saudável, mexendo com o dinheiro e com as riquezas.